Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre o grande evento que a imprensa brasileira está fazendo hoje, os atos do dia 8 de janeiro, a comemoração. Eles estão comemorando, né? Porque não tem por que comemorar isso daí, foi um absurdo aquilo ali, prejudicou o Brasil, atrasou o Brasil 10 anos, aquela quebradeira que o pessoal arrumou lá no dia 8 de janeiro, mas enfim, a esquerda está comemorando, a mídia tradicional está comemorando, está fazendo aqui, ó, fizeram chamaram uma manifestação do 8 de janeiro, coisa e tal, mas reuniu pouca gente, né? Que coisa curiosa, né? Quase como se a população brasileira, apesar da força toda que a esquerda está fazendo para transformar isso num grande golpe, coisa e tal, o pessoal percebesse que, não teve essa gravidade toda, não. Foi uma coisa ruim, foi totalmente errado. Sempre critiquei o que o pessoal fez ali. Mas daí a dizer que a democracia brasileira correu risco? Não, não correu. Eles que estão querendo tirar essa interpretação, por quê? Porque eles acusaram Bolsonaro de golpista o tempo todo, Bolsonaro assumiu o poder, saiu do poder e não deu golpe em momento algum, aí eles têm que arrumar algum jeito de dizer que Bolsonaro é golpista. Essa daqui é a chance que eles acharam para isso. Curiosamente, justamente quando Lula já era o responsável pela segurança, né? Se Bolsonaro fosse o responsável pela segurança, ele não teria deixado acontecer aquele quebra-quebra todo lá em Brasília, por mais que o pessoal estivesse insatisfeito com a situação. Vamos lá, o fato é, o evento flopou completamente, e eu estou dizendo para vocês, a imprensa está embarcando com muita força nisso daí, vai ficar clara a hipocrisia deles, né? Essa notícia foi sugerida por direita moderada de cu é rola, socialista conservador do extremo centro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o ato do 8 de janeiro flopou. Não tem outra forma de descrever isso daqui não. Flopou completamente aqui, ó. Até a própria esquerda concorda que o ato convocado pela esquerda em Brasília para esse domingo recebeu baixa adesão. Flopou completamente, né? O 8 de janeiro é hoje, né? Mas é lógico, segunda-feira é difícil você fazer manifestação, as pessoas estão trabalhando, a maior parte delas. Então, eles marcaram para ontem, dia 7, né, de janeiro, domingo, e no final das contas não teve nada, né? Olha aqui, a Michele Araújo, que estava lá no ato, reconheceu que havia menos gente do que gostaria. A manifestante avalia que a maioria das pessoas não entende o tamanho do risco de golpe que o Brasil correu. Ou será que ela não entende o tamanho do risco de golpe que o Brasil correu, porque ela quer que esse tamanho, ela imagina que esse tamanho seria muito maior do que realmente foi? A maior parte da população brasileira percebe que não foi essa coisa toda que o pessoal está colocando. Estão querendo fazer um escarcéu em cima disso, quando não tem nenhuma lógica. Até porque tentando ligar isso a Bolsonaro, quando é impossível ligar isso a Bolsonaro. Bolsonaro, se fosse dar golpe, daria quando estava no poder. Por que ele daria golpe 8 dias depois de sair do poder? Não tem lógica nenhuma, né? Enfim, aqui, ó. Ela gostaria de ver ruas tomadas por uma multidão endossando o apoio à democracia. Ô Michele, a maior parte do povo brasileiro apoia a democracia. Só que isso daqui não é democracia, elas sabem. As pessoas sabem que não teve ameaça à democracia real. Bolsonaro saiu do poder, não teve nada. Ele teve um monte de vândalos quebrando coisa. Pessoas que queriam um golpe, queriam golpe mesmo. Aquele pessoal que estava ali queria o golpe. Muitos ali estavam até putos com o Bolsonaro, porque queriam que o Bolsonaro tivesse dado o golpe. O Bolsonaro não deu o golpe, né? Esse pessoal realmente estava... É um absurdo o que eles fizeram ali. Não tem defesa do que eles fizeram. Mas daí a dizer que tinha chance de golpe, é lógico que não tinha chance de golpe. Evidente que não tinha o que fazer. Num domingo, não tinha ninguém lá, não tinha ninguém no Congresso, não tinha ninguém no Palácio Planalto, ninguém no STF. Eles iam dar golpe como? O que eles iriam fazer para dar golpe? Não tinha nem como, né? No momento que chegou a polícia ali, todo mundo saiu, foi preso, coisa e tal, acabou a manifestação, não teve mais nada, né? Enfim, o pessoal da esquerda tá fazendo uma força danada aqui, porque foi só uma barraquinha de gente para visitá-la, todo mundo com camisa vermelha, né? Por que será, né, bicho? É quase como se fosse, assim, realmente o pessoal não gostasse do Brasil mesmo, né? Mas enfim, é isso daí, fizeram o protesto flopou. Mas a verdade é a seguinte, não foi só lá não, né? O governo também vai fazer hoje um grande ato aí de lembrança do 8 de janeiro e coisa e tal, quer colocar esse dia no calendário cívico brasileiro. E, de novo, eu estou achando que eles estão acostumados com uma época em que quando a imprensa colocava uma narrativa, a narrativa colava. Eles estão fazendo isso tudo aqui visando um mundo antes de 2010. No mundo antes de 2010, quando a imprensa fazia isso, colava as coisas, porque era só a imprensa falando. Então, mesmo que você discordasse da gravidade do dia 8 de janeiro, você ia acabar achando que, não, mas a maior parte do povo brasileiro concorda, então eu vou ficar
vou concordar com isso também, é melhor para não arrumar confusão e coisa e tal. Isso morreu em 2010, quando o pessoal começou a discutir política nas redes sociais. Hoje em dia todo mundo discute política com todo mundo questiona o que está acontecendo. Essas narrativas claramente forçadas, como essa da Rede Globo, não estou dizendo que não tenha gente que fique influenciado por elas, é lógico que tem. Ainda tem uma parcela da população brasileira que ainda está no mundo pré-2010, né? Mas é uma parcela cada vez menor. A maior parte da população brasileira enxerga através disso porque sabe os argumentos contrários. Sabe que, olha só, mas os eleitores de Bolsonaro não pensam bem assim não, né? Ou muitas pessoas não pensam assim. Vários governadores também não vão para o ato para relembrar o 8 de janeiro. Se fosse esse escarcéu todo que a imprensa está querendo fazer, esse pessoal iria, né? Se fosse antes de 2010, estava todo mundo lá, mesmo o pessoal da oposição, o pessoal não seria maluco. O que eu estou dizendo é isso. O que mudou de importante é justamente que essa narrativa da imprensa tradicional deixou de ter a importância que tinha antes. Ainda é importante. Eles ainda têm muita força, mas não tem mais nem 1/10 do que tinham antes, né? O Lira cancelou também a presença no aniversário do 8 de janeiro, né, na festa do 8 de janeiro lá da esquerda. De novo, está sendo criticado, estão dizendo que não, que vai ser o encontro do Lula com o STF, coisa e tal, mas já está ficando claro para todo mundo que eles estão forçando a barra, que estão sendo hipócritas, explorando esse caso além do que foi. Foi um caso absurdo? Foi. Eu fui o primeiro a dizer isso. Achei um caso absurdo, não deveriam ter feito aquilo. Agora, houve risco para a democracia? Havia expectativa de que tivesse um golpe naquele dia? Não, nunca teve nenhuma chance disso acontecer. Nenhuma possibilidade, né? E olha só que coisa, tem uma pesquisa que mostra exatamente isso, né? Até os eleitores de Bolsonaro repudiam os atos do dia 8 de janeiro. Ninguém gostou, até porque isso acabou queimando o filme do Bolsonaro, acabou ajudando o Lula, ou seja, não foi bom para ninguém esse tipo de coisa, né? 94% dos brasileiros desaprovam os ataques golpistas realizados há um ano, segundo a Genial Caest, né? Não, mas detalhe, 94% foi no ano passado. 94% desaprovaram os ataques golpistas ano passado. Olha só o que ela fala aqui, ó. No cômputo geral da pesquisa, 89% dos entrevistados disseram desaprovar os ataques, menor que os 94% aferidos na sondagem do ano passado. Então, ou seja, diminuiu o percentual de gente que acha que isso foi um absurdo, mas ainda é a maioria. E eu concordo, é realmente absurdo o que aconteceu, ninguém tem dúvida. Entre os entrevistados que declararam voto em Bolsonaro, 81% isentam Bolsonaro da responsabilidade pelo que aconteceu. O que é óbvio. Bolsonaro não teve nada a ver com aquilo, não tinha nenhuma lógica Bolsonaro fazer aquilo ali. Essa ideia de que Bolsonaro tentou um golpe, coisa, então não tem nenhuma lógica isso, né? Ele saiu do Brasil no dia 30 de dezembro, por quê? Porque se ele quisesse dar golpe, por que ele não deu antes? Seria muito mais fácil, né? Enfim, refletindo a polarização que marca a vida política do Brasil, a influência do Bolsonaro nos ataques divide os entrevistados. 47% acham que sim, que ele teve alguma responsabilidade. Detalhe, alguma responsabilidade. Eles não botaram aqui como Bolsonaro sendo o principal responsável, porque não foi. Se ele botasse aqui o Bolsonaro sendo como o principal responsável, seria muito menos do que 47%. Quem acha que ele teve alguma responsabilidade, a maior parte das pessoas fala assim: Bolsonaro deveria ter reconhecido a derrota, pedido para o pessoal sair dos quartéis e coisa e tal, e isso teria evitado o ataque, né? E eu digo para vocês que não, porque a maior parte do pessoal que estava em frente ao quartel já estava puta com o Bolsonaro, já estava criticando o Bolsonaro porque Bolsonaro não deu o golpe que eles queriam. Aquele pessoal ali queria golpe, e não, Bolsonaro não queria golpe. Então não adiantava Bolsonaro falar isso, que, por favor, saiam do quartel e coisa e tal, que o pessoal ia só ficar com raiva do Bolsonaro e não ia fazer nada. Então, ou seja, e também isso aqui diminuiu, tá? Foram 4 pontos percentuais a menos que o levantamento anterior. Então, uma coisa é você dizer que Bolsonaro poderia ter feito alguma coisa, foi responsável porque poderia ter feito alguma coisa para evitar aquilo, né? Outra coisa é achar que Bolsonaro fez de propósito aquilo. É muito menos de 47% que acha isso. Então, a maioria, 51%, acha que os participantes da invasão à sede dos poderes são radicais e não representam os eleitores do Bolsonaro. Outra excelente notícia pra gente isso daqui. A maior parte das pessoas está vendo da forma correta. De novo, foi um absurdo o que aconteceu? Foi. Eu acho que foi. Sempre deixei claro isso. Acho que foi culpa do Bolsonaro de maneira alguma. E a democracia correu risco? Nunca correu risco. Foi um absurdo, quebradeira de prédio é sempre ruim, mas no final das contas não fez tanta diferença assim, né?
E outra coisa curiosa é que você vê várias pessoas, inclusive ligadas à esquerda, falando a mesma coisa. O Aldo Rebelo falou que, olha só, tentativa de golpe é fantasia. Ou seja, tentaram um golpe ali? Não. As pessoas queriam golpe? Queriam. Mas não tinha nenhuma chance, até porque o exército já falou que não ia fazer golpe, né? E se o exército fosse fazer golpe, teria feito enquanto o Bolsonaro estava lá também. Por que o exército ia fazer golpe depois? Não tem lógica nenhuma isso, né? Não houve risco de golpe no 8 de janeiro, concordo plenamente. É o que eu sempre disse, eu chamo o pessoal de golpista por quê? Porque eles queriam golpe. Eles queriam golpe. Agora, havia chance de conseguirem golpe? Não, não havia nenhuma chance de conseguir golpe. Então eu concordo com o Miro Teixeira, nunca teve risco para a democracia no dia 8 de janeiro. Aqui, o próprio Múcio, né, falou as Forças Armadas não queriam golpe. Portanto, não haveria golpe no dia 8 de janeiro de forma alguma. Não importa quantas vidraças forem quebradas, não haveria golpe no dia 8 de janeiro, né? O próprio Barroso aqui, ó, o próprio Barroso falou na entrevista dele sobre o 8 de janeiro que houve uma mistura de omissão, incompetência e cumplicidade ali. É lógico, ele está querendo dizer aqui que o omisso, no caso, foi o Bolsonaro, porque ele acha que o Bolsonaro controlava esse pessoal, o que é um erro. O Bolsonaro não controlava esse pessoal já estava puto com o Bolsonaro, porque queriam que Bolsonaro tivesse dado o golpe, e Bolsonaro não deu o golpe quando era presidente. Então, Bolsonaro não tinha nada a ver com isso, né? Isso daqui, porém, pode se aplicar facilmente ao Lula, porque o Lula sabia que ia ter uma manifestação grande, sabia que o pessoal estava com planejamento de atos extremos e resolveu deixar isso acontecer. Para mim, está mais do que claro que foi de propósito. Lula se reuniu com o Dino, com o pessoal, e falou, vamos deixar acontecer para a gente ganhar disso politicamente? Vamos. Lula, é melhor você sair daqui, ficar lá, ir para longe, para não ter nenhum risco deles te pegarem, te enforcarem em algum canto, né? Então, não fica aqui não, Lula. Você vai lá para Araraquara, viaja aí. A viagem do Lula no dia anterior foi decidida 2 horas antes do voo dele, o voo dele foi às 4 horas da tarde, não tinha nenhum motivo para ele ir para Araraquara, no entanto ele foi. Para mim foi isso que aconteceu, e vamos deixar acontecer. E é isso que aconteceu, isso que a gente viu acontecer. Eles de propósito deixaram acontecer isso daí. Não acredito em infiltrado, tem um pessoal que fala de infiltrados e coisa. Eu não acredito nisso. Foi o pessoal que estava nos quartéis mesmo. Agora, o governo deixou acontecer. Era muito fácil não ter acontecido se o governo Lula não quisesse que acontecesse. Bom, agora, essa coisa toda que a imprensa está fazendo, o STF está fazendo, o Lula está fazendo, como eu falei, tem um risco muito grande de soar hipócrita para todo mundo. Mas não só isso, também tem um risco muito grande para os militares. Porque, de novo, está trazendo essa coisa toda. O Lula quer que os militares estejam presentes no evento de hoje. Os militares não querem ir. Por quê? Porque isso é meio que dizer que, né, que eles estavam nessa história toda, que havia algum risco e coisa e tal, e todo mundo sabe que não tinha risco nenhum. É só o Lula, só a esquerda que continua insistindo nesse negócio de a democracia correu risco e coisa e tal, porque é a narrativa deles, né? Enfim, aqui, ó, o pessoal da imprensa está fazendo o papel deles, criando um monte de colunas, criticando, não, que absurdo, porque realmente, aqui ele critica o pessoal que chama de... olha só, olha o que ele fala aqui, ó. É importante porque teve gente dizendo que tinha infiltrados e que seriam infiltrados que teriam feito isso. Isso é errado, né? Agora, ele disse aqui, é bem possível que inocentes úteis tenham participado da marcha até a sede dos Três Poderes e é certo que as autoridades não responderam ao ataque de maneira responsável. Ou seja, é o que eu falo para vocês. Foi o pessoal que estava no quartel mesmo ali, mas o pessoal do governo deixou acontecer. Deixou acontecer porque sabia que seria bom para eles, né? O Correio tá fazendo... hoje também teve ação da Polícia Federal, bateram na porta de um monte de gente aí, também por suposto financiamento dos atos golpistas e coisa e tal. Prenderam... Tá todo mundo trabalhando para tentar fazer do dia 8 de janeiro um grande dia de lembrança de como a democracia foi ameaçada e coisa e tal. Mas, de novo, isso funcionaria antes de 2010, na era da informação centralizada. Hoje em dia não funciona mais, está arriscado ficar pior do que emenda. Muita gente enxergar essa tentativa do governo de fazer disso algo muito maior do que realmente foi, né? Ou seja, no final é isso. A imprensa toda está nesse negócio. Todo mundo na imprensa está tentando fazer isso daí. Vão tentar prender Bolsonaro por conta disso. Estão querendo colocar a coisa como se fosse culpa de Bolsonaro e coisa e tal. A verdade é que foi época que quem determinava a narrativa era a imprensa. A imprensa não consegue mais fazer isso. Agora, nesse caso particularmente, que está claro para todo mundo o exagero, que fica óbvio, até gente do governo falando contra isso daí,
que estão exagerando nisso daí, né? E o absurdo do Alexandre de Moraes, dessas sentenças de 17 anos de cadeia e não sei o que lá, um absurdo completo, isso claramente um julgamento show, tá ficando cada vez mais claro que eles estão tratando isso de forma exclusivamente política. Não tem nada de justiça, não tem nada de direito, por mais que o que o pessoal tenha feito foi algo errado, o tratamento que está sendo dado a essas pessoas é simplesmente absurdo. Eu queria aproveitar também e lembrar do Clériston, né, que morreu nessa brincadeira. Essa coisa toda é um absurdo para mim, é um absurdo para vocês. O Lula adora, o pessoal do PT adora, mas teve gente que perdeu a vida nessa história toda. É isso que eu acho que precisa ser lembrado no futuro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.